Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estimadas irmãs, irmãos, é um prazer imenso estarmos aqui nesta federativa para o estudo do Livro dos Médiuns, nesta data comemorativa dos 163 anos desta obra. Uma obra que tem em torno de si algumas incompreensões. O que representa realmente o conteúdo de O Livro dos Médiuns no contexto da doutrina espírita. Uma obra que nós podemos considerar muito pouco estudada. Um dos motivos é exatamente a ideia que se tem de que o Livro dos Médiuns é um livro para médiuns, porque o próprio nome está dizendo que ele é dos médiuns. E, efetivamente, ele é dos médiuns. Resta saber quem são os médiuns. E aí surge a ideia comum de que médium é aquele que tem visões de espíritos, que psicografa, que incorpora. Essa é a ideia comum que se tem de médium. Mas não é isso que está escrito em O Livro dos Médiuns, ou não é somente isso que está escrito. Para bem compreendermos a importância dessa obra, a importância do conhecimento desse conteúdo por todos nós, é preciso observar, e eu particularmente considero, como as duas grandes contribuições que o Espiritismo traz para o conhecimento humano, com implicações na própria renovação da humanidade. Dentre tantas coisas importantes que tem no Espiritismo, eu destacaria a constatação de Allan Kardec da existência do Espírito. Realmente, essa é uma imensa contribuição, já que a ideia de espírito até o Espiritismo era um tanto quanto distorcida, ligada a entidades místicas, não é? Outros que acreditavam que a morte encerrava a vida. E a doutrina espírita vem mostrar a existência do espírito. E a segunda revelação, que nós consideramos extremamente importante, é da chamada faculdade mediúnica, estudada detidamente por Allan Kardec nessa obra. A faculdade mediúnica, ela, dentre outras funções, permite que algumas pessoas possam efetivamente psicografar, ver espíritos. É o que a gente chama de mediunidade. Mas a faculdade mediúnica é muito mais. É um sentido nosso, um sentido novo, que nós estamos ainda aprendendo a lidar com ele. É um sentido humano. Todos nós detemos a mediunidade, e Kardec fala que essa faculdade é orgânica, e André Luiz, numa de suas obras, identifica uma glândula que todos nós temos no cérebro, que seria a sede da mediunidade, confirmando a tese de que a faculdade é orgânica. Essa glândula é a glândula pineal ou epífise. Todos nós temos essa glândula. Todos nós temos, portanto, a faculdade mediúnica. Então, quando nós falamos Livro dos Médiuns, ele é o livro de todos nós. Mas a outra distorção que se tem
é de que o Livro dos Médiuns, ele tem o objetivo de desenvolver médiuns. Eu não quero desenvolver a minha mediunidade, então eu não vou estudar o Livro dos Médiuns. Porque se eu estudar, eu vou começar a incorporar. Isso não acontece. A faculdade mediúnica, ela é natural no ser humano. Uma pessoa vai ver espíritos independente dela ser espírita ou não, dela crer em espíritos ou não, se ela tiver desenvolvida essa peculiaridade da sua faculdade. Assim como entrar em transe. Quantas pessoas não entram em transe em casa, andam dormindo no sonambulismo e nem conhecem o espiritismo? É a atuação da faculdade mediúnica na vida da pessoa, no dia a dia, no cotidiano de cada um de nós. Então, esse receio inibe muitas pessoas de estudarem a obra. E é uma das primeiras questões que Kardec coloca. Não leia ou estude o Livro dos Médiuns com a pretensão de desenvolver a mediunidade em você, porque ele não causa isso. Assim como estudar a métrica poética não transforma ninguém em poeta. Quem estuda poesia não se transforma necessariamente num poeta. Isso é um talento natural. No caso da mediunidade, é a mesma coisa. Se o indivíduo não tiver um compromisso com o exercício da faculdade ostensiva, ele não vai ter esse desenvolvimento natural. Pode, inclusive, ir para a reunião mediúnica, tentar o exercício da mediunidade, que ela não vai surgir se a pessoa não detiver um compromisso com essa tarefa. Mas algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de estudar o Livro dos Médiuns, porque eu comecei a estudar o Livro dos Médiuns, comecei a ver espírito. E aí guarda o Livro dos Médiuns numa gaveta trancada. Alguns jogam fora. Olha, toma esse livro aqui, eu já recebi Livro dos Médiuns, as pessoas me dando. Eu não suporto esse livro. Tome para você. Porque eu comecei a estudar, comecei a ver espírito. Não foi culpa do Livro dos Médiuns. Foi porque você tem evidência. Ela iria surgir em qualquer momento. Agora, com a leitura, os bons espíritos acharam que era o momento de fazer você recordar o compromisso assumido na vida espiritual por você. Porque a reencarnação como médium ostensivo, como nós falamos, para diferenciar da maioria da população que é médium não ostensiva, é um compromisso assumido antes desta vida. A pessoa deseja ser médium. É aqui que ela começa a refutar essa ideia. Então, efetivamente, se o Livro dos Médiuns é para todas as pessoas, ele não tem o propósito de desenvolver a mediunidade, qual então a essência do Livro dos Médiuns? Seguramente, esse livro é o maior estudo que se tem acerca da mente humana. Muitos acreditam que Kardec estuda ali fenômeno mediúnico. Não é. Ele estuda a mente humana, nossa, quando encarnados ou desencarnados. E um segundo aspecto que as pessoas comumente não percebem, quando fazem uma leitura superficial, ou quando nem entram em contato com essa obra, é de que o Livro dos Médiuns é o maior estudo prático do Evangelho de Jesus. O Livro dos Médiuns é uma obra eminentemente evangélica. Na doutrina espírita, nós não temos só o Evangelho como a parte moral da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas temos também no Livro dos Médiuns. Por quê?
Porque a todo instante, Kardec mostra as consequências morais da faculdade mediúnica, da expressão mediúnica no indivíduo. Para bem compreendermos, nós temos que entender primeiro, observar primeiro a questão de por que o livro dos médiuns é o estudo do pensamento, é o estudo da mente, é o estudo da psique humana, é o estudo da natureza humana. Pela própria pesquisa de Kardec, todas as vezes que ele estuda um fenômeno, um movimento de mesas, movimento de objetos, um objeto que flutua no ar, um piano que toca sozinho, uma materialização de um espírito, de um transporte de um objeto, ou a psicografia, ou a psicofonia. Toda a sua pesquisa levou a um ponto comum desses fenômenos todos: o pensamento. Isso fica muito claro quando ele analisa o movimento das teclas do piano. Quando muitas vezes as teclas movimentavam sozinhas, tocando uma música. Outras vezes via-se a mão de espíritos, somente as mãos sobre as teclas do piano. Outros, um espírito ali sentado ao piano tocando. Então Kardec, pesquisador, porque ele pesquisou os diversos fenômenos, ele queria saber como é que o espírito toca o piano. E ele começa perguntando mais ou menos assim, se eles tocavam na tecla, se eles batiam ali a tecla do piano. E os espíritos disseram que não, nós não tocamos a tecla do piano. Porque nós não temos mais mãos. As nossas mãos ficaram com o corpo físico. Mas a gente observa as mãos. Aquelas mãos são uma aparência, para que vocês possam ver a ação dos espíritos. Mas como é que a tecla do piano, então, se movimenta e toca-se a música? É pelo nosso pensamento. A gente deseja e a tecla do piano se movimenta. A gente pensa na música e quer que o piano toque. Mais tarde, ele vai verificar que havia um elemento intermediário entre o desejo do espírito e o movimento da tecla do piano, que os espíritos disseram ser o perispírito, que é um corpo que nós temos, além do corpo físico, material, não com essa consistência material que vemos, mas que permite que o espírito possa, pela vontade, movimentar a tecla do piano. Então, é um ato material. E aí o piano toca. Kardec pergunta, todos os espíritos entendem isso? Não. Muitos não têm esse conhecimento. Eles atuam pelo desejo apenas. Eles querem. E a sua vontade impulsiona o fluido perispiritual que eles têm, que nós chamamos de ectoplasma ou fluido animalizado. E esse fluido, que é... E aí ele usa uma expressão para simplificar a explicação, é um fluido semimaterial que é capaz de movimentar a tecla do piano. Semimaterial é apenas uma expressão para dizer de um estado diferenciado de matéria que não essa que nós podemos tocar comumente. Porque não é o espírito que toca, é o desejo do espírito de tocar, porque o que é o espírito? O espírito, pela definição que se tem, a gente consegue concebê-lo por exclusão. Ou seja, espírito não é matéria. São os dois elementos gerais do universo, espírito e matéria. Mas o que é o espírito? Não se sabe.
ele é revestido desse corpo, e é por intermédio desse corpo que esse ente chamado espírito, nós todos somos capazes de atuar na matéria. Quando estamos encarnados, diretamente nessa matéria. Quando desencarnados, através do perispírito que atuamos na matéria. Então, aí ele começa a desvendar a ação do pensamento. Mais tarde ele vai verificar que pensamento, que para nós é algo abstrato, é, na verdade, matéria. Por isso que fenômeno mediúnico é a ação do espírito sobre a matéria. Porque é a ação do pensamento que, através do perispírito, consegue atuar nos diversos fenômenos que nós conhecemos. Essa conclusão de que é a ação do pensamento sobre a matéria, Kardec obteve no estudo dos mais variados fenômenos mediúnicos. Desde uma aparição, uma transfiguração, ao movimento de objetos, tudo decorre da ação do nosso pensamento. E quando se estuda, portanto, a mediunidade, nós estamos estudando o pensamento. Mas muitas pessoas não conseguem perceber com facilidade isso e acham que estão estudando o fenômeno, por falta de atenção, quando os espíritos vão afunilando as perguntas com Kardec, e ele chega a explicar a questão da mente atuando naquele fenômeno. A própria incorporação é a ação de um pensamento sobre outro. O espírito não entra no corpo de ninguém. A gente usa essa expressão, que é um tanto quanto antiga, a incorporação, mas o espírito não entra no corpo da pessoa. Ultimamente nós temos utilizado a psicofonia, que explica melhor, que é um contato de mentes, uma mente atuando sobre outra mente para produzir o fenômeno. E pensamento, como disse, é matéria. Todos os nossos pensamentos decorrem de uma possibilidade que a faculdade mediúnica oferece. Então, a faculdade mediúnica em nossa vida, ela tem uma outra função, ou mais funções. Muitas vezes a gente pensa apenas no fenômeno mediúnico. Emmanuel coloca 5 funções para a faculdade mediúnica. Ele diz que mediunidade é força, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação, e imã no próprio ser. Cada uma dessas palavras tem um significado direto na compreensão da faculdade mediúnica. Como força, através da faculdade mediúnica, da possibilidade do nosso cérebro, que o espírito mantém-se, por exemplo, encarnado. Nós estamos encarnados em função da presença em nós da faculdade mediúnica. Como assim? É porque nós temos algumas forças que se movimentam nesse corpo, dando vitalidade. Uma dessas forças é o fluido vital. Uma cota de energia que a gente recebe antes da reencarnação para viver um tempo aqui na Terra. É o que dá vitalidade ao corpo. Mas quem movimenta o corpo? Os movimentos voluntários ou involuntários? É a nossa mente que determina o funcionamento do nosso corpo. A ciência já sabe que existem regiões do nosso cérebro que dão funcionamento voluntário, movimentar os braços, e o movimento involuntário, o batimento cardíaco,
Existe uma região do nosso cérebro que coordena isso. Mas quem determina o funcionamento dessa região do cérebro para nós nos movimentarmos e mantermos encarnados, vivos, no plano físico? É a faculdade mediúnica. Porque o espírito só atua na matéria através da faculdade mediúnica. Então, se nós estamos encarnados, isso decorre da ação do pensamento sobre a matéria. A nossa vida é um ato mediúnico. É uma ação nossa, enquanto espírito, sobre esta matéria. Porque o dia que nós nos afastarmos desse corpo, o corpo morre. Ele não tem vida. Então, é essa ação. O espírito só pode atuar nessas regiões cerebrais que movimentam o organismo através da faculdade mediúnica. É talento criativo. Nós somos seres que criamos permanentemente imagens. Aqui no plano físico, o nosso pensamento é tido como algo abstrato. Eu penso e não tem consequências. Na dimensão espiritual, tem muitas consequências. Porque o nosso pensamento, como matéria, ele tem vitalidade. Então, se você planeja uma viagem, a sucessão de eventos para que você realize essa viagem, ela vai surgindo no seu perispírito, se materializando em torno de você. Então, os espíritos sabem para onde você vai, porque eles estão assistindo o seu pensamento, como quem assiste um filme. Porque nós vamos projetando no espaço. Os nossos desejos, portanto, tomam vida. Uma pessoa que vai cometer um crime, ele idealiza e todas as cenas do crime são reproduzidas em torno dele. E é isso que faz com que espíritos obsessores nos acompanhem. Porque eles ficam atraídos por essas imagens, imã no próprio ser, que decorre da faculdade mediúnica. Então nós ficamos pensando em mediunidade só com incorporação, movimento de objetos. Nós precisamos alargar as nossas vistas para entender melhor a nossa própria mente. O estudo de O Livro dos Médiuns é um estudo de autoconhecimento. Quando explica que nós temos que tomar cuidado com os pensamentos, porque nós criamos um campo atrativo e ele deixa isso de espíritos inferiores ou superiores, isso fica muito claro quanto à presença de espíritos inferiores, no capítulo da obsessão. Esses são atraídos por nós, pelos nossos desejos, pelos nossos anseios. É por isso que se diz que nós ficamos obsidiados por desejo próprio. Porque nós mentalizamos, e quanto mais nós pensamos em algo, mais aquilo fica fixado e toma uma vitalidade extraordinária. Já não é mais uma imagem como tela de cinema. Passa a ser uma imagem viva e atuando sobre nós. É uma capacidade criativa da nossa mente. Assim como se você pensa em fazer o bem, as ações do bem vão se corporificando em torno de você e atrai-se um bom espírito que vai estimular você a realizar essa atividade. Daí porque nós imaginarmos que os nossos pensamentos não teriam maiores consequências. Mas tem. Mas eu não realizei o ato. Mas ele se materializou em torno de você, em sendo negativo, atraiu entidades, diminuiu a sua vitalidade, porque para pensar nós consumimos fluido vital. E isso vai perturbando a pessoa. Muitas vezes somos obsessores de nós mesmos. Porque pelo nosso pensamento repetitivo, nós vamos permitindo que o nosso subconsciente domine o nosso consciente. E a gente, então, começa a ficar perturbado pelos próprios pensamentos. E veja que aí, a culpa não é do desencarnado.
ele muitas vezes é atraído. Porque a gente vai pensando tanto que cria em torno de nós um campo magnético, de imã mesmo. André Luiz chama de campo mento-eletromagnético, e a gente atrai. Aqui na vida material a gente atrai pessoas, afasta pessoas. Essa sensibilidade que nós temos a pessoas, a assuntos, a lugares, decorre da nossa faculdade mediúnica. E eu não disse que nesse caso as pessoas são médiuns ostensivas para a psicofonia, para a psicografia. Porque nós todos somos médiuns o tempo todo. Como disse, o próprio ato de viver é um ato mediúnico. Por causa da ação do pensamento sobre o nosso corpo, do nosso pensamento através da faculdade mediúnica. Então veja a importância de se conhecer essa faculdade para a gente compreender os próprios pensamentos. O cuidado que devemos ter com aquilo que desejamos, com aquilo que nós mais pensamos. Odiar uma pessoa não é um ato exclusivo da sua intimidade, é algo que se exterioriza. E você é capaz de impulsionar esse ódio para outra pessoa. E em impulsionando, você pode se tornar obsessor da pessoa. Isso é possível pela ação do nosso pensamento nos fluidos que nos rodeiam. É a ação do pensamento sobre a matéria. Só que, ao mesmo tempo em que a gente deseja o mal e irradia o mal, e o outro pode muitas vezes perceber isso inconscientemente, nós nos destruímos internamente. Porque o mal não sai de onde existe o bem. O mal sai de um ambiente mau. Então eu, para transmitir o mal, eu preciso me escurecer, me perturbar profundamente, deixar que a sombra me domine, porque aí eu me torno uma usina produtora de imagens negativas que vão perturbar o outro. E a gente faz isso consciente ou inconsciente, basta odiar. Falar mal das pessoas, criticar o outro, ter inveja, ter ciúme, ter melindre, são ações extremamente negativas que carregam um teor vibratório que acabam consumindo a nossa harmonia interior e estabelecendo enfermidades gravíssimas. Então, o espírito, nós espíritos, atuamos sobre esse corpo físico e podemos fazer com que ele se torne saudável ou enfermo. Lembremos que existe um corpo intermediário que é o perispírito. O espírito projeta no perispírito a ideia da enfermidade, através desses pensamentos negativos que vão se corporificando, criando vitalidade no corpo físico, no perispírito, e que se projeta no corpo físico. Essa ação é uma ação mediúnica. Então, o livro dos médiuns tem consequências profundas, consequências relevantes no estudo que faz da natureza humana. Por isso é um livro que precisa ser conhecido. Quando se estuda o livro dos médiuns, nós estamos estudando a nós mesmos. Tiremos essa visão superficial do estudo fenomênico. Ele é um estudo da alma humana. Mas Kardec não criou uma obra técnica, como muitas pessoas dizem. O livro dos médiuns é um livro técnico, muito difícil de entender.
É preciso atenção, como todos os livros espíritas, porque traz uma matéria nova. Mas em todo parágrafo que Kardec anota nesse livro, além da compreensão da dinâmica da vida, ele vai mostrar que tudo que nós fazemos tem consequências e, portanto, nós devemos espiritualizar os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos desejos. Por isso, o Livro dos Médiuns é um livro eminentemente evangélico, porque ele explica a origem das dores humanas e mostra a importância da transformação moral de cada um de nós para mantermos o equilíbrio psíquico. Uma coisa está associada à outra. Então, ao mesmo tempo em que ele estuda a psique humana, ele mostra como manter essa psique harmoniosa. E ele chama isso de transformação moral. Aqui no Brasil cresceu uma expressão muito comum, a chamada mediunidade com Jesus. Mas a mediunidade com Jesus não é só dos médiuns ostensivos, é o exercício mediúnico contínuo de cada um de nós. Esse é um conceito um tanto quanto complexo de ver-se médium. Muitas pessoas dizem, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu não escuto nada, eu não sou médium. Mas por quê? Porque a pessoa só relaciona a mediunidade com o fenômeno. Quando você relacionar a mediunidade com a vida, você vai ver que você é médium. Senão você não intuía, senão você não sonhava, porque isso decorre da faculdade mediúnica, que é a saída do nosso corpo, e a gente vai ficar em corpo espiritual, atuando nele pela faculdade mediúnica, que é o ponto de ligação do espírito com a matéria. É um ponto, um contato que o espírito tem com a matéria, a faculdade mediúnica. Então, esses fenômenos naturais na nossa vida, de intuir, de sentir, de sonhar, de afastar-se do corpo todas as noites, são atos mediúnicos. Para a gente compreender que todos nós somos médiuns. É preciso sairmos dessa ilusão de que nós não somos médiuns. E aí estou falando para a maioria da população, que muitas vezes permanece num desconhecimento da realidade que nos cerca. Nós não estamos sozinhos. Um outro mito que o Livro dos Médiuns desconstrói é a de mundo material e de mundo espiritual. Que muita gente pensa que são dois mundos. Não existem dois mundos, existe um mundo só, com variações de dimensões. É diferente, porque quando fala mundo, a gente pensa em algo à parte, o mundo dos espíritos, como se eles estivessem lá. Alguns olham até para cima, para ver se enxerga o mundo espiritual, outros olham para baixo também, né? Mas o mundo espiritual é aqui, porque nós estamos vivendo no mundo espiritual. Se você tem dúvida, você desencarna agora que você vai ver onde você está. Isso também é didático, por favor. Mas toda noite a gente dorme e afasta do corpo. Para onde a gente vai? Para o mundo espiritual. Mas eu estou do lado do meu corpo, mas isso é o mundo espiritual, porque é a dimensão espiritual, que é a melhor expressão. Então nós vivemos ao mesmo tempo na dimensão material e na dimensão espiritual. Nós convivemos, nós coabitamos com espíritos de nossa amizade e simpatia. Espíritos que pensam como a gente, que gostam daquilo que a gente gosta, que vai para onde a gente vai, que tem os mesmos sonhos que nós temos, os mesmos pensamentos que nós temos. E aí já dá para você avaliar um pouquinho quem está te acompanhando, né? Por esse grau de semelhança, de afinidade. E aí a gente reclama do espírito que está me perturbando.
Nossa, mas tem espírito demais me perturbando. Se o espírito está te perturbando, é porque você chamou o espírito para perto de você. Porque o dia que você passar a pensar diferente, ele vai procurar alguém que pensa como ela, como ele. Porque é uma questão de afinidade, de sintonia. Então, essa é uma das ilusões que a gente precisa tirar da mente, de que o mundo espiritual é um mundo à parte. Um dia eu estava falando disso num programa, estudando o Livro dos Médiuns. Logo em seguida, uma pessoa me telefonou, uma jovem, e falou assim: você quer me matar, né? Eu falei: nunca houve essa intenção, não. Sim, eu assisti o seu programa hoje. E você falou que a minha casa está cheia de espíritos. Eu falei: todo lugar tem espíritos. Mas eu estava sozinha. E você falou que espírito é gente. Então eu comecei a olhar para os lados e falei: nossa, tem gente aqui. Eu fiquei apavorada. Por que ficou apavorada? Porque não entendeu o que estava sendo dito. Nós vivemos na dimensão espiritual, então a gente precisa aprender a conviver com o espírito. O espírito não vai fazer com você nada que você não queira. E muitas vezes você que convida para ir com você. Essa é uma das ilusões do mundo. E a gente coloca toda a culpa dos nossos problemas na mão dos espíritos. Os espíritos são responsáveis por tudo que nós passamos. Não são. Nós somos os responsáveis. Certa vez, num estudo de André Luiz, ele perguntou ao mentor: por que os espíritos, os nossos anjos de guarda, os anjos de guarda dos encarnados, não tiram da casa deles, da presença deles, os espíritos inferiores? E o mentor sai com uma resposta interessantíssima. Ele disse assim: como é que eu entro na casa de uma pessoa e eu chego lá e encontro uma visita, eu não gosto da visita e eu mando a visita embora? O espírito que está do lado da pessoa é convidado dela. Eu não tenho direito de ir lá e afastar os dois que estão profundamente ligados. E deu um exemplo muito interessante, quando eles tentaram fazer isso com uma senhora, que eles perceberam que o marido desencarnado continuava na sala, sobretudo no ambiente que ela mais chorava, e onde ele tinha hábito de ficar quando vive, encarnado. Então, eles julgaram necessário socorrer o marido desencarnado. O que aconteceu? Ela começou a chorar muito mais, ela entrou numa depressão pela ausência do desencarnado, uma depressão tão profunda que ela quase desencarnou. E tanto desejou a presença do marido, do familiar querido, que ela o atraiu de volta para dentro de casa. E aí, sem querer, ela passou a obsidiar o espírito e o espírito passou a obsidiá-la. Ela continuava num quadro de depressão. Agora favorecido por uma presença indesejável. Mas ela chamou. Ela convidou. E a gente precisa, então, ir renovando o próprio pensamento para que a gente assuma a responsabilidade na vida pelos próprios atos. Não colocar na mão dos outros os problemas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Nós temos que aprender a caminhar com os nossos próprios pés. E passa pelo controle da mente e pela implicação moral, pela nossa transformação moral, advinda do conhecimento e do esforço na prática do bem, da oração, da meditação. Certa vez perguntaram a Chico Xavier como é que ele definiria a mediunidade. Se a mediunidade seria uma janela para o céu. E ele deu uma resposta curta, belíssima e muito profunda. Ele disse: se eu pudesse definir mediunidade, eu diria que a mediunidade é uma janela para a vida. Então, quem estuda a mediunidade, estuda a vida. A mediunidade nos abre, o estudo dela nos abre a compreensão da nossa vida.
e nos convida a uma transformação moral. Deixemos de ver o Livro dos Médiuns apenas como um livro técnico de mediunidade. Ele é o próprio Evangelho explicado na essência da natureza humana. É uma obra eminentemente evangélica, porque de capa a capa, Kardec nos convida à transformação moral, com base em Jesus. Essa visão de que o Livro dos Médiuns é manual de reunião mediúnica também é uma visão estreita, nunca foi. E, aliás, esclarecendo, o Livro dos Médiuns é um livro totalmente mediúnico. Kardec organizou o livro, mas ele diz, não escrevi nada. A organização da obra foi toda dos espíritos. Eu organizei, com poucas notas, mas o Livro dos Médiuns é um livro dos espíritos também. Então a gente costuma muito estudar o Livro dos Espíritos e depois vai estudar o Evangelho. Porque acha desnecessário o Livro dos Médiuns. Mas não é dentro dessa macrocompreensão da vida. Então, leiamos o Livro dos Médiuns, estudemos os livros dos médiuns e a todo instante verifiquemos as implicações morais. Até do movimento de um objeto. Ah, mas o fenômeno de materialização, que implicação moral tem isso? Muita. Porque espírito que está produzindo fenômeno de efeito físico, movimentando objetos, fazendo barulho, são espíritos inferiores. Não são superiores, estão sendo atraídos pelo nosso comportamento, pela nossa emoção. Então, transforme o seu comportamento, sua emoção, que esse espírito vai se esclarecer e vai deixar de tumultuar a vida da pessoa. Tudo tem consequência moral. O grande estudo do Espiritismo é em torno das consequências morais do conhecimento. O objetivo do Espiritismo é a espiritualização da humanidade. É nos ajudar a ver a vida com os olhos de espírito. Deixar de olharmos a vida terra a terra, horizontalmente, mas verticalizarmos o nosso entendimento da existência que temos. Porque passamos por essa situação, porque passamos por certa dificuldade, porque temos facilidade para uma coisa e dificuldade em outra, porque casamos com esta e não aquela pessoa, porque temos estes filhos. É isso que o Espiritismo vem nos explicar. E dentro desse conjunto, o belíssimo estudo sobre a nossa mente, para que a gente se transforme, a fim de, mesmo ainda encarnados, nós possamos nos espiritualizar. Muito obrigado. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.